Olá! Estamos aqui hoje no segundo episódio do nosso podcast e é com muita alegria que eu quero compartilhar com você uma entrevista. Uma entrevista sobre psicologia, aonde eu vou ser entrevistada. Muito prazer, eu sou a Ana Angélica, sejam bem-vindos. E eu queria contar uma coisa para vocês. Um dia eu estive nesse lugar, um dia eu comecei como estudante, ao escolher o curso de psicologia e hoje posso compartilhar com as meninas da Multivix, a Clara, a Fabiana e a Beatriz. Meu nome é Ana Angélica, sou psicóloga, atuo em Vila Velha, no Espírito Santo. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aberto esse espaço aqui pra gente, para nos ajudar a fazer esse trabalho, que é o nosso primeiro trabalho, que nós estamos no primeiro período. E a pergunta que eu tenho para você, a primeira pergunta, o que é psicologia para você? Aí a gente vai num assunto bem mais profundo, né? Porque a psicologia para mim tem um significado, a psicologia para a Clara tem um significado, para você tem outro, para você tem outro. Para mim tem um sentido muito pessoal. Eu escolhi a psicologia por um sonho de infância, né? Então, eu desde o início, eu achava que eu podia fazer a diferença quando eu crescesse na vida de alguém, por mais pequeno que fosse, aquilo ali, de alguma forma, eu ia alimentando. Quando eu cresci, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular na UFES, só que realmente o curso de psicologia, ele levava o dia inteiro, né? A gente tinha que estudar em tempo integral. E eu não tinha essa possibilidade porque eu precisava trabalhar. E aí foi quando eu escolhi o curso de pedagogia e o objetivo seria fazer a transferência quando eu entrasse para o curso de psicologia, dependendo se eu tivesse a possibilidade. Passei na UFES, entrei no curso de pedagogia, mas só fui conseguir a transferência para psicologia no 7º período. No final. Nossa! E aí o que aconteceu? Eu trabalhava numa grande empresa, eu tinha a chance de ser contratada na época, e era um sonho também ter trabalhado naquela empresa. E eu decidi que eu ia terminar o curso de pedagogia, ia fazer um concurso, ia passar no vestibular de novo, no particular, e entraria para o curso de psicologia e assim eu realizaria o meu sonho de infância. E assim foi. Me formei em pedagogia, passei no concurso da Prefeitura de Vitória e entrei na UVV e me formei em 2015. Então eu tenho de atuação mais ou menos uns 10 anos, né, como psicóloga e como pedagoga, já vão aí um pouco mais. Mas nesse percurso de 10 anos foi muita história que eu poderia contar para vocês, assim, de o porquê, o quanto que eu sou apaixonada por essa profissão. A gente não tem ideia do poder que a gente tem nas mãos de poder salvar vidas. E tem uma frase que eu aprendi muito no meu curso de especialização, é que conhecimento salva. Então, eu aprendi muito no tempo da pedagogia, aprendi. Depois eu aprendi na psicologia, muito mais. Então, hoje, eu divido o meu tempo atuando como pedagoga, porque eu sou concursada, e trabalho nos 2 turnos, tanto matutino quanto noturno, atendendo presencialmente ou online. Muito legal, né, saber um pouco da história de que cada pessoa atua assim, né, nessa área de pedagogia também, que envolve a psicologia, né? Que eu caí por acaso. Sim, é muito interessante, porque são áreas que se ligam, mas têm as suas diferenças. E aí eu queria saber também por que já inclui, né, o porquê que você escolheu a psicologia e quais as disciplinas que você mais se identificava na época que você cursava psicologia, qual era aquela área ali que você... Então, desde a minha escolha inicial, né, de começar o curso, né, sempre foi a clínica. Eu sempre me identifiquei muito com a clínica, desde o primeiro período, né, saber as disciplinas que atuavam diretamente com isso. A parte de neuro, eu sempre fui muito apaixonada, era algo que me instigava muito. Conhecer a parte científica da psicologia, isso sempre me motivou.
Mas a que não me motivou muito foi a organizacional. Eu nunca me vi na área organizacional, nunca atuei, nem estagiei, não fiz nada na área organizacional. Mas foi uma coisa muito bacana. Uma parte que eu gostei muito de trabalhar ali na parte de estágio, né, foi a questão dos testes, que é uma coisa própria do psicólogo, né, poder aplicar. Mas hoje a avaliação psicológica não é a minha área de atuação, né? Hoje a minha área de atuação realmente é a psicoterapia. Tem alguns testes que me trazem alguns embasamentos para atuar com o paciente, mas não é o meu foco a avaliação psicológica. Você disse que a sua área de atuação é a psicoterapia, certo? A área clínica. Isso. Por que você escolheu essa área? Qual é a motivação? Qual foi o seu sonho inicial? O que deslumbrou seus olhos assim para você olhar e falar, isso aqui é para mim? Como eu disse no início, assim, a gente tem um poder que a gente não sabe que a gente tem, né? Então, assim, você fechar a sua porta, sentar, entrar num mundo que é próprio daquela pessoa, que só você tem acesso, que você tem ali um grande poder de mudar. É claro que a gente não vai mudar a vida daquela pessoa, mas você é essencial para aquela mudança. Então, a área clínica, ela é excepcional por isso, assim, porque você vê coisas que em outras áreas você não vê. E eu ali, na hora que eu decidi escolher, eu queria participar de um espaço que somente eu iria ver. Interessante. Quais são as habilidades e competências para ser um psicólogo? Puxa. A primeira habilidade, né? Eu lembro que meus pais são falecidos e a minha tia eu morava com a minha tia e ela sempre soube que eu queria ser psicóloga, né? E no dia que eu falei, eu fiz a minha inscrição no curso de psicologia. Aí ela falou bem assim pra mim, então você tem a ciência que você vai estudar para sempre. Então, se hoje eu tivesse que falar para vocês qual é a primeira habilidade, é estudar para sempre. Não tem como você estar nessa área e estar desatualizado, né? Estudar os 5 anos da faculdade e nunca mais voltar, ou achar que os 5 anos da faculdade sejam suficientes para você abrir sua porta e receber a pessoa junto de você, né? Hoje eu fiz uma especialização, né, na área que é a minha referência, que é transtorno de humor, onde eu atuo com depressão e transtorno bipolar. Hoje o meu foco de trabalho é esse. Pode achar depressão, né? O DSM já fala tudo o que precisa, né? Para que estudar? Não. Gente, é o mundo. Então, assim, primeira habilidade, se eu tivesse que falar que a pessoa precisa, é gostar de estudar. E se não gostar, vai ter que aprender. Né? Ler muito, né? Muito. Ler, colocar, errar, repetir, né? Então, assim, a primeira habilidade. A segunda habilidade, não tem como ser um bom psicólogo se você não ter empatia. Porque não tem como você escutar do outro, seja na área clínica, seja na área organizacional, seja em qual área que for, e você não se colocar no lugar do outro. Né? É algo assim impossível de existir, é ser um psicólogo pensando apenas em si, né? Pensar na sua realidade ali sem olhar a realidade do outro. Essas duas habilidades para mim seriam essenciais. Dentro da sua área assim, desde que você falou que tem 10 anos, né, mais ou menos de atuação, de lá pra cá algum desafio que você enfrentou talvez com o paciente ou numa aprendizagem de algo, assim, dentro da sua profissão que você viu em conflito com você mesmo ou em algum caso que você precisava solucionar, algum desafio que você enfrentou durante esse período, assim, especificamente, que você poderia contar pra gente? Eu vou contar uma coisa, mas eu não vou contar a história completa. Quem sabe a gente deixa pro terceiro episódio. Sim. Eu acho que o maior desafio que eu tive foi comigo mesma. Muito mais do que com o paciente, foi comigo. Eu tinha uma rotina de vida muito intensa, muito enlouquecedora, literalmente, de trabalho, onde eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e final de semana. E foi quando eu adoeci, e adoeci muito sério.
Nesse momento eu precisei de ajuda, precisei de uma supervisão, precisei de uma supervisora tanto psicológica quanto uma psiquiátrica, né? Eu tive que criar uma rede de apoio. Esse para mim foi o maior desafio, porque eu não podia atender. Eu tive que parar a minha vida. Eu não podia estar com a outra pessoa se eu não estava bem. Então, se eu tivesse que falar qual é o maior desafio que eu superei, que eu vivenciei nesses 10 anos, foi a minha própria trajetória, onde eu tive que aprender a escolher. Eu fazia isso com os pacientes, mas eu não fazia comigo. Então, a minha vida hoje, eu tenho uma vida profissional antes do adoecimento e depois do adoecimento eu tenho uma outra vida profissional. De acordo com a sua experiência, como é que está o mercado de trabalho de psicologia? Assim, como você tem observado, daquilo que tem chegado até você, como você tem percebido o mercado de trabalho? Eu penso, meninas, que a psicologia só tem a crescer. Hoje, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, façam. Façam porque a psicologia é a profissão do futuro. Não porque está todo mundo adoecendo, não. Não porque está todo mundo precisando de ajuda, não. Mas é porque a psicologia está crescendo enquanto ciência. Então, a cada dia que passa, tem muito mais estudos científicos, tem muito mais... a área medicina está se abrindo muito para a área psicológica. Então, a gente precisa andar de mãos dadas e literalmente navegar nessa onda. A outra coisa que eu vi que teve muito crescimento foi a questão dos atendimentos online, né? Eu sei que a pandemia, a gente teve grandes consequências negativas com isso, né? Acho que a gente, a longo prazo ainda, a gente vai colher muitas questões a respeito disso, né? Seja com os filhos, seja na parte profissional, mas para nós psicólogos, nós tivemos um grande avanço que foi poder atender pessoas do mundo inteiro, da nossa própria casa, do nosso próprio consultório. E isso a gente realmente, ninguém tira mais, porque nós ganhamos o mundo. Sim. E, quem sabe, temos mais novidades aí pela frente, né? Eu lembrei que vocês haviam perguntado a respeito da abordagem. Sim. Né? Eu não contei no início, né, da minha escolha profissional ali, da minha trajetória, mas quando eu cheguei no final do curso, né, no último ano a gente faz o estágio final, né, por um ano, e eu me identificava muito com a abordagem centrada na pessoa, a abordagem humanista, né, de Carl Rogers. Eu acredito que vocês vão ouvir falar muito nele, espero, porque ele é um grande psicólogo, uma grande pessoa com quem a gente pode aprender muito. E eu tive a graça de ter uma supervisora sensacional que, quando eu me formei, me convidou para atuar na clínica que ela atuava. E nós trabalhamos aí por 5 anos, por uma longa jornada. E só que veio a calhar com aquele processo que eu havia comentado com vocês, do desafio que eu passei. E aí eu saí e me recuperei, tratei da minha saúde e tive a possibilidade agora de montar meu próprio consultório. Porém, a abordagem centrada na pessoa, a ACP, já não me atendia mais quanto antes, como você disse, quando a gente conversava um pouquinho antes de começar, eu precisava de algo mais. E hoje, a teoria cognitivo-comportamental é a que vem agregar aos meus atendimentos. Eu tenho uma leitura muito grande hoje, não é porque seja técnica, mas o meu olhar humano, né, da humanista, eu vou carregar sempre comigo, porque faz parte do meu jeito de ser. Mas eu posso agregar. Eu posso agregar com a teoria do Aaron Beck, né? Eu posso trazer as partes técnicas que a ansiedade precisa, que a depressão precisa, que o transtorno bipolar precisa. E eu nunca vou deixar de olhar para aquela pessoa com um olhar humano, que foi quando eu me formei e saí de lá com aquela teoria, vamos dizer assim. Então, meninas, não é porque a gente se forma com aquela teoria que a gente vai morrer com ela. Pode ser que hoje a teoria cognitivo-comportamental seja com base científica maior, com as evidências maiores? Pode, mas pode ser que daqui a 15 anos não seja mais. Então, estudar é constante, mudar também e se adaptar muito mais ainda.
Trazendo, se você me permitir, mais Claro. uma pergunta. Que você disse que atualmente o seu foco, né, é o transtorno de humor e depressão, né? E o E aí- transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Se você podia explicar pra gente, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas desinformadas, né? Uhum. Que não sabem identificar se elas têm, aquilo é muito confundido. Até assim, hoje em dia é muito a identificação por Instagram. Nossa, li se você tem isso, isso, você tem autismo. Sim. Ou você tem, né, sabe? Então, assim, Diagnóstico base em Google. diagnóstico base em Google. Então, assim, talvez pra alguém que tá em casa se identificar, poxa, como é que eu vejo se eu tenho isso? É só uma alteração de humor no meu dia? Uhum. Ou realmente eu tenho um transtorno bipolar, uma alteração de humor, assim, que é Tá. um problema? Entendi. Eu vou focar na depressão e no transtorno bipolar, porque é a minha área de atuação, mas o que eu vou falar é aí para todos os transtornos mentais, né? Hoje, gente, se eu tivesse que falar, preciso de ajuda, a partir de onde que eu começo? Pesquisar no Google? Não. Primeira coisa que a gente precisa identificar, qual é a intensidade desse sofrimento? Causa sofrimento? Quanto isso tem de sofrimento? A gente já começa a perceber por aí. A frequência. Qual é a frequência desse sofrimento que me causa diariamente? É todos os dias? Né? Não é? E outro, as pessoas com quem eu convivo percebem alguma coisa, alguma mudança, alguma questão comportamental que chame aos olhos, né? Então a gente vê frequência, intensidade e principalmente quem está ao seu ao entorno, porque às vezes você não vai perceber. A pessoa que precisa de ajuda às vezes não consegue. Às vezes é a identificar. última a perceber, é a última a aceitar. Essa é a Negação, sim. né? Então, assim, às vezes ela só vê que algo não está bem, mas ela vai seguir, né? Igual o caso de depressão. Ai, bobeira, ai, falta de fé, né? Ai, não... Enfim. Falta de Deus. Falta de Deus, nossa, falta de fé. Quanto isso, gente. E é uma culpa tão grande, sabe? Que a pessoa chega no consultório carregando, mas às vezes quem traz não é ela. Às vezes é o marido, às vezes é a mãe, né? Então, assim, tem coisas que são muito perceptíveis aos olhos, mas tem coisas que não são. Então, as pessoas que convivem talvez consigam olhar, né, e perceber, mas a gente precisa ter esse olhar atento mesmo com a gente mesmo e com o outro com quem a gente convive. Não sei se eu respondi. Perfeito. É isso mesmo, é uma avaliação pessoal, né? A gente sempre reparar. Até porque mesmo durante o dia a gente tem, né? Um estresse, alguma coisa, a gente olha na internet e fala, meu Deus, eu tenho transtorno bipolar. Não, Sim. né? Precisa... Interessante você falar isso, né? Porque normalmente a gente joga no Google, o que eu tô sentindo? Isso. Aí aparece 10 milhões de coisas, assim. Aí você, das duas, uma, você se apavora ou você busca ajuda. Muito cuidado com esse buscar conhecimento, né? Com quem não se deve, né? Temos especialistas, temos pessoas que estudam para isso. Então a gente precisa ir buscar no lugar certo com as pessoas certas, né? Você falou que você adoeceu, teve um período que você adoeceu. Antes de você adoecer, você fazia terapia, porque você é psicóloga, mas também precisa de fazer terapia. Você fazia terapia antes, ou depois disso ou foi só depois disso que você começou a fazer terapia? Vocês querem saber o segredo, né? Com certeza. Então, vamos lá. Ainda bem que eu fazia terapia antes, durante e depois, mas não com o mesmo profissional. Por que eu falo isso? Porque eu fiz com 3 profissionais, com 3 abordagens diferentes, com 3 demandas diferentes. Todos os 3 foram excelentes profissionais nos momentos que eu mais precisava. Mas, no momento que eu mais precisava, eu tive que sair trocando, vamos dizer assim, porque já não dava conta de solucionar aquilo que eu precisava. Mas eu fiz quando eu estava fazendo faculdade, depois eu parei, depois quando eu adoeci, eu mudei para outra profissional, depois eu resolvi alguma questão, mas ficou algo pendente.
E por fim, depois que eu já tinha me regularizado, eu encontrei uma outra profissional que organizou a casa final, vamos dizer, e hoje eu tô aqui com vocês. Depois de 3 profissionais. E quem sabe futuramente eu procure outro, mas eu falo, meninas, que eu vou falar psicoterapia porque é a minha área de atuação. O meu objetivo enquanto psicóloga com o paciente não é que ele fique comigo 3, 5, 10 anos. Não tenho esse objetivo, não tenho essa busca com ele. Eu quero que no final ele seja o próprio terapeuta dele, porque não tem sentido a gente ficar segurando o paciente para sempre. Né? Então, assim, o meu objetivo é que ele seja autônomo, que ele saiba realmente organizar a vida dele, e que ele tenha dimensão para poder fazer as próprias escolhas e, acima de tudo, se responsabilizar por elas. Para quem hoje tem orgulho, assim, sabe, de entrar numa terapia, porque a gente tem um certo preconceito, né? Hoje a gente acha que evoluiu, mas eu tenho pessoas ao meu redor, perto de mim, que ainda tem preconceito, até muito da minha família. E, assim, talvez o que a gente poderia dizer, ou o que a gente poderia demonstrar que quebrasse esse preconceito, porque acho que todos nós, mesmo sem um problema aparente, a gente precisava fazer uma terapia para ter um autoconhecimento. O que a gente poderia falar para essas pessoas, ou como você agiria para alguém que tem esse certo preconceito, para quebrar, sabe, esse tabu, vamos dizer assim. Né, enxergar a psicologia com outros olhos, sabe? Que antigamente era uma coisa de louco, a pessoa já falava que psicologia era manicômio. Não era Antigamente não. Hoje, Mas assim, antigamente tinha muito mais. Antigamente não. Mas hoje assim, acho que tá mais aberto um pouco, né? Sim. Mas se você olhar na geração dos nossos avós e pais, é bem mais isso. É bem mais evidente, né? Vou contar uma coisa pra vocês. Santo de casa não faz milagre. Né? Então, assim, sempre que a gente puder falar, eu acho que se a gente mostrar, vai fazer muito mais efeito. Se você viu um post interessante, encaminha. Se você viu um artigo interessante, corta o trecho, mostra. Se você viu um episódio, vou falar, né, do que eu gosto muito. Tem um episódio de transtorno bipolar, do Modern Love, lá da Amazon Prime, que é excelente. Vão assistir comigo? Né? Filmes que estimulam, porque às vezes você falar não vai fazer efeito. Busca ajuda. Busca ajuda. Né? Não é assim. A pessoa precisa querer fazer, a pessoa precisa se sentir motivada para isso. Sim, É melhor você despertar um interesse nela do que você querer que ela introduzir a faça, qualquer custo. Sim, algo, verdade. Né? Isso aí. Isso, acho, né? Perfeito. Muito obrigada pela disponibilidade, por nos receber e nos responder com tanto carinho, né? Tão simpática. Tão amorosa. E é isso. Ok. Eu, primeiramente, eu falei, né, com vocês no início, eu já estive nesse lugar, eu não sabia o que viria nos primeiros 5 anos. E aí, como tem 10, né? Muito, 10 né? de formada? De formada e atuação, porque eu atuo fora desde a formação. faculdade, né? fora os 5 da faculdade. Então a gente junta uns 15, né? Ai, meu Deus! Fora a pedagogia, né? Fora as pós-graduações, né? Mas, enfim, já vai um bom tempo de carreira, realmente. Eu acho que as 2 profissões, as especializações que eu fiz me aprimoraram muito. Hoje, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, foi porque eu tive dias muito difíceis na clínica, no curso, nas minhas escolhas, mas graças a Deus eu consegui superá-las. E hoje eu posso contar uma história para vocês. Não quero desmotivá-las. Aliás, eu quero incentivá-las porque é um curso, gente, apaixonante. Tem hora que você sai correndo, né? Já saí chorando de lá depois de aula de bases biológicas. É porque você não viu estatística. Essa daqui até falou, eu acho que eu vou trancar essa matéria. Tranca não, porque depois piora. Mas assim, a cada período que passa, você vai descobrindo alguma coisa que você tem, que você goste, que você
te motive, que você fala, vou virar a madrugada para isso. E é um caminho, eu achei até engraçado que a Beatriz colocou uma vez na caixinha de perguntas lá, o que você falaria para nós que estamos entrando agora no curso de psicologia, né? Primeiro, como eu disse, estude. Segundo, vocês estão lá para criar experiência, criar um momento para vocês. Pode vir amizade de lá? Pode, mas vocês não estão lá para isso. Vocês estão lá para fazer acontecer e virar excelentes profissionais. Então, faça o caminho de vocês, trilhe o caminho de vocês. Acredito que qualquer escolha que vocês fizerem, vocês vão aprender com isso. E no que precisar, as portas estão aqui, vocês já sabem o caminho. Quero agradecer novamente pela oportunidade de eu dividir a minha história com vocês. Gostaria de ter falado mais coisas, mas aí não dá, nesse momento é muito tempo. Mas se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Se você que está aí hoje nos assistindo, se quiserem perguntar alguma coisa também, escreva aqui, aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e nos acompanhe. Grande abraço, até mais.